Pessoal, bom dia. Eu vou fazer uma gravação agora para falar com vocês sobre a apostila. Nossa turma é muito grande, é a primeira vez que vocês têm contato com a apostila e alguns alunos entraram na disciplina na semana passada. Então, agora que estão adquirindo a apostila. Vocês vão verificar lá no Moodle que na nossa disciplina nós temos desenhos, e eu indico as páginas onde esses desenhos devem ser feitos. Quando não há páginas suficientes, eu falo para vocês fazerem uma folha avulsa. Vocês vão colocar, anexar a apostila de vocês, né? Pode grampear, pode colar. Esses desenhos podem ser feitos no caderno e colados na apostila, ou podem e devem ser feitos diretamente na apostila. Eu recomendo que usem cores, né, para maximizar o aprendizado de vocês. Então, em cada aula, na nossa primeira aula, tem um espaço para vocês fazerem desenhos, ó, nas páginas 4, 5, páginas 6. Então, são espaços em branco para vocês não só fazerem os desenhos da aula, mas também colocarem as anotações. Caso não seja o suficiente, podem colocar folhas avulsas tranquilamente. Aqui na primeira atividade de aprofundamento, na página 7, vocês estão diante da sequência de aminoácidos que forma a proteína beta-caseína, a principal proteína do leite, que a gente compra aí, né, nesses concentrados de proteína muito populares para quem quer suplementar uma suplementação de aminoácidos. Reparem que a proteína beta-caseína ela tem 209 aminoácidos. Então, elas são numerados aqui do aminoácido 1 até a valina, o 209. Então, ela começa com uma arginina e vai até uma valina. São 209 aminoácidos. É claro que nós não absorvemos essa estrutura desse tamanho. O nosso processo digestivo vai quebrar a proteína do leite em aminoácidos separados. Ela vai separar um aminoácido do outro. Qual é a atividade de vocês aqui? Primeiro, listar desse lado de cá os aminoácidos que são essenciais, ou seja, aqueles que têm que estar na nossa dieta, porque o nosso fígado não produz. E de cá, listar os aminoácidos essenciais. Então, por exemplo, aqui entre os essenciais, um dos que vocês vão listar é a valina. A valina é um aminoácido essencial, o nosso fígado não produz, ela precisa estar na dieta. Você vai escrever aqui, valina, que é um dos essenciais. Você vai escrever todos os demais, os outros 7. Você vai vir aqui na proteína e contar quantas valinas tem na beta-caseína. Depois, você vai fazer esse procedimento para cada aminoácido essencial, depois para cada aminoácido não essencial. No final, você vai conseguir contar, soma todos, quantos não essenciais tem na beta-caseína e quantos aminoácidos essenciais tem na beta-caseína. Você vai conseguir concluir se a beta-caseína é mais rica em aminoácido não essencial, que a gente não precisa ingerir, porque o fígado produz, ou se ela é mais rica em aminoácidos essenciais. E dentre os essenciais, eu quero que vocês calculem o percentual dos BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada. Só 3 deles são aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Apenas 3 deles. Portanto, você tem que contar esses 3, que vocês vão descobrir quem são os 3 BCAAs, os 3 aminoácidos de cadeia ramificada. Vocês vão contá-los e fazer uma continha, uma regra de 3, para saber quantos por cento de BCAA a beta-caseína tem. Uma dúvida recorrente, gente, SERP é a mesma coisa que SER, tá? A mesma coisa que serina. Você tem serina e serina fosfatada, que é essa SERP, mas podem considerar como serina, tá? Contem como uma serina normal. SERP e apenas aqui SERP, 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 serina fosforilada e serina são a mesma coisa. Então, podem aqui, ó, serina e serina fosforilada, SERP, são a mesma coisa. A segunda atividade de aprofundamento, gente, ela mostra para vocês 2 gorduras, 2 lipídios. Só que um é uma gordura de origem vegetal, líquida a temperatura ambiente, e o outro é uma gordura de origem animal, líquida em temperatura sólida em temperatura ambiente. A de origem animal, gente, ambas, né, são triglicerídeos, ou seja, 3 cadeias de ácidos graxos ligadas em um glicerol. Isso é um triglicerídeo. 3 cadeias de ácidos graxos ligadas em um glicerol. Nas gorduras de origem vegetal, de origem animal, desculpa, os ácidos graxos são saturados, não tem duplas ligações. Já no produto de origem vegetal, os ácidos graxos são insaturados, né? Eles possuem duplas ligações.
Então, essa aqui é uma gordura de origem vegetal e essa de origem animal. Porque essa tem grau de saturação, ela é insaturada, e essa aqui é saturada, ela não tem dupla ligação. Estado físico da saturada, que é animal, ela tem, o estado físico dela é sólido, temperatura ambiente. Já a insaturada, tem duplas ligações de origem vegetal, o estado físico dela, temperatura ambiente, é líquido. Os óleos vegetais são líquidos, como óleo de canola, de girassol, de soja, de coco, e as gorduras animais, temperatura ambiente, são sólidas, né? Como a gordura da picanha, do cupim, temperatura ambiente, são sólidas. Qual que é a forma absorvível, gente? É só separar essa ligação aqui, ó, quebrar essa ligação entre o oxigênio e o carbono. C dupla O, O, C, O, C dupla O, O. Isso aqui é o glicerol. Ele será absorvido separado dos 3 ácidos graxos. Então, é só desenhar aqui o glicerol, que é esse em laranja, e os 3 ácidos graxos separados. É assim que a gente absorve gorduras. Mapa mental, né? Para quem toda aula minha termina com um mapa mental. O que é um mapa mental? É uma forma de você sintetizar os conhecimentos que você teve naquela aula. Então ele é muito individual, cada um faz de um jeito, com um nível de complexidade. Olha aqui, ó, não é texto, são esquemas. Então você vai fazer um esquema para a aula 1 com tudo que você entendeu. Olha uma aqui sobre o feudalismo, olha outro sobre o sistema sensorial. Você vai puxando setas e informações. Pode usar post-its, pode usar canetinhas. Eu recomendo que use bastante cor. Quanto mais colorido, quanto mais informação o seu mapa mental tem, mais rico ele é e mais ele maximiza a sua memorização. Se um dia você precisar acessar esse conhecimento, você vai lembrar assim, não, é aquilo que estava escrito de rosa no cantinho da página. E de repente vem na sua memória o que estava escrito. Por quê? Porque a cor, o desenho, são o esquema, eles te ajudam no processo de memorização. Então, é uma forma moderna de se estudar, de sintetizar o que você aprendeu sobre cada tema. E no caso de um concurso público no futuro, fica muito fácil de vocês revisarem os temas estudados. Você revisa apenas pelos mapas. Então, quanto mais completo, bem feito o seu mapa, melhor. Tem gente mais caprichosa que consegue mapas muito elaborados, outros nem tanto. Mas se o capricho não for o seu forte, né, se você não consegue colorir, deixar bonito, deixar bem apresentável, pelo menos se concentre em um mapa completo. Ainda que feio. Feio, mais completo. Tá ótimo. Com todas as informações que foram ministradas na aula, organizadas na forma de um esquema. Mapas mentais são difíceis no começo, mas vocês vão pegando o jeito. Todas as aulas têm essa mesma estrutura, atividade seguida de mapa mental. Na aula 2, nós falamos sobre a digestão na boca e no estômago. E eu mandei 2 desenhos para vocês, um da boca e outro da digestão no estômago. Ainda sobra página aqui para anotações, mas vocês também podem, por exemplo, desenhar algum desenho representando a peristalse, o sistema nervoso entérico, que foram outros assuntos que eu comentei nessa aula e que cabe aqui, né? As camadas histológicas vocês podem desenhar separado do desenho da digestão no estômago, que eu fiz tudo num desenho só. Vocês podem separar para ficar mais claro. Ó, atividade de aprofundamento, né? Qual é a reação, gente? A pitialina e a pepsina são enzimas. Se são enzimas, elas promovem reações químicas. Então, qual é a reação química que a pitialina promove? Ela pega o amido, põe uma seta e transforma em maltoses. Quem faz isso? A pitialina em pH neutro. Posso desenhar a estrutura do amido e da maltose para eu saber o que é? Pode, até deve ficar mais ilustrativo, mas pode ser apenas o esquema. Reação catalisada pela pepsina. Qual que é? A pepsina pega proteínas, os polipeptídeos, setinha, converte em oligopeptídeos. Pequenos peptídeos com cerca de 50 aminoácidos cada. Quem faz isso é a pepsina, põe no meio, em pH ácido, diferente da pitialina, que trabalha em pH neutro. Tá? Então, essa é a forma de representar na forma de um esquema. Então, essa aqui da pitialina tem um slide, e essa aqui da pepsina não tem um slide. Você pode copiar a mesma ideia da pitialina e você faz para a pepsina. Você pode desenhar um polipeptídeo
polipeptídeo e um oligopeptídeo, ou você pode apenas escrever polipeptídeo, proteína, setinha, oligopeptídeo, pepsina, pH ácido. Se representar que a pepsina em pH ácido pega o polipeptídeo e converte no oligopeptídeo, ou seja, quebra a proteína. O mapa mental dessa aula, aula 3, mais uma vez, os espaços para o desenho sobre a digestão do intestino fino, são 4 desenhos, né? Ácidos nucleicos, lipídios, carboidratos e proteínas. Desenhos que vocês vão fazer nessas páginas, e depois tem uma atividade de aprofundamento na aula 3 para vocês pesquisarem os tipos de cirurgia bariátrica. Eu quero que vocês venham no Google e escrevam tipos de cirurgia bariátrica. Quando vocês escreverem isso, vocês vão ver que vão ter sites de médicos, que vocês não sabem quem são, se são médicos mesmo, tem que investigar. Tem sites Tua Saúde, né, que são sites também de imprensa. Normalmente eles contratam especialistas para tratar dos assuntos, mas não são o seu site preferencial. E aí você tem aqui, ó, SBCBM. Quando você tem .org.br, é um bom sinal. É sinal de que esse SB costuma ser Sociedade Brasileira. Então, Sociedade Brasileira, esse caso aqui é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, é uma referência confiável, né? Uma instituição, né, brasileira, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Quando vocês descem aqui, ó, ela é muito bacana, ela mostra as técnicas. A gastroplastia com desvio intestinal em Y de Hooks, o bypass gástrico, a gastrectomia vertical, o duodenal e Swift, e a banda gástrica ajustável. No final, ele te explica o que é uma cirurgia laparoscópica, o que é uma laparostomia, né? Então, dá uma lidinha para vocês entenderem o que é uma o termo correto é laparotomia. Uma laparotomia ou cirurgia laparoscópica. Então, que é a cirurgia que vai ser feita aqui nas diferentes técnicas de bariátrica. Então, é aqui que vocês vão pesquisar e trazer um resumo dos tipos de cirurgia bariátrica aqui para a página 18. Mapa mental, do que nós aprendemos na aula 18. A aula 18 é uma aula muito densa, né? Quer dizer, a aula 3, aqui na página do mapa mental, que é a página 19, vocês vão ter um mapa mental complexo para fazer. A nossa aula 3 é a nossa aula mais densa do bimestre, né? Uma aula cheia de informações sobre a digestão no intestino, que é o grande órgão digestor de substâncias. Aqui é um mapa mental bem desafiador, bem cheio de informação. Por fim, digestão no intestino grosso, que é apenas um desenho. Vamos falar de microbiota, de formação das fezes, de defecação. As anotações que você fizer durante a aula, você vai colocando nessas outras páginas em branco. Ou outros desenhos que você queira fazer. Aqui, gente, é uma tabela para você separar a vitamina lipossolúvel das vitaminas hidrossolúveis, as vitaminas solúveis em água e solúveis em óleo, e falar a função de cada uma delas. Eu quero que vocês comecem a aprender a vitamina, o nome da molécula, que é aquela vitamina, e a função biológica no corpo. Então, você vai colocar aqui, ó, vitamina A é o ácido retinóico. Função: auxilia na estrutura da pele, na manutenção da saúde da pele e da visão. Então, na falta de vitamina A, eu tenho problemas de pele e tenho perda da visão. No caso do vitamina B12, nós estudamos ela, né? Cianocobalamina é a molécula. Qual é a função no corpo? A função no corpo é matação de hemácias. Eu quero que vocês consigam relacionar a vitamina com a molécula, com a função biológica. Se quiserem até desenhar a molécula, quando a molécula for simples, fiquem à vontade para desenhar. A cianocobalamina é uma molécula muito complexa, não dá para desenhar, mas a molécula da vitamina K é bastante fácil de desenhar. A molécula da vitamina A, vitamina C, o ácido ascórbico, são todas moléculas simples de desenhar. Então, eu quero que vocês agora comecem a identificar a vitamina
com a substância, ou seja, a molécula, a estrutura química daquela vitamina, o nome dela, e o efeito biológico no nosso corpo. O que aquela vitamina faz no nosso corpo? Qual é a função dela no nosso organismo e que falta ela vai, o que a falta dela vai provocar, né, com o nosso corpo. Então, a vitamina A, a função dela é na estrutura da pele e da visão. Então, quando falta vitamina A, eu tenho problemas de pele, problemas de visão. Vitamina B12, cianocobalamina, maturação de hemácias. Na falta dela, eu tenho uma grave anemia, por não ter hemácias completamente maduras. Essa aula tem uma segunda atividade de aprofundamento, que são descreva os papéis fisiológicos do cálcio, do ferro, do potássio e do sódio. Então, você vai colocar aí, faz uma pesquisa, pode ser na própria internet, quais são as funções do cálcio no corpo humano. Vocês vão ver que ele está relacionado a vários processos biológicos, né, fisiológicos e patológicos. Então, o cálcio, por exemplo, talvez a mais conhecida, né, função do cálcio é atuar na mineralização dos ossos, formando, né, a nossa matriz óssea, que é calcária, né, é o que extrai de hidroxiapatita, que é cálcio e fosfato. Ferro, vocês vão perceber que o ferro tem a ver com o transporte de oxigênio, ele faz parte de uma proteína, a hemoglobina. E as hemoglobinas contêm ferro que carrega o oxigênio para os tecidos. Potássio muito importante na neurotransmissão, né? A repolarização dos nossos neurônios, depois que são estimulados, acontece graças a potássio. Sódio ajuda a reter água no corpo, né? Ele mantém hidratada a nossa matriz extracelular, o espaço entre as células. Sódio também é importante na neurotransmissão, na despolarização dos neurônios. Eu quero que vocês façam uma pesquisa do porquê que esses 4 minerais aqui são importantes para a nossa fisiologia. Pesquisa rápida, para vocês já irem pegando a ideia de que cada substância do nosso corpo tem uma finalidade biológica, tem uma função. E essa função é estudo da fisiologia. O mapa mental da aula 4, que prestem atenção agora, a última atividade que vocês farão para a apostila desse bimestre. A aula de sistema porto-hepático nós teremos na semana de vista, a aula sobre fígado. Aí eu vou mandar os desenhos, vocês vão fazer, vão completar a apostila de vocês da aula 1. Mas para envio do primeiro bimestre, essa aula 5 não será cobrada. Então, posso enviar a minha apostila com a aula 5 em branco? Posso pular a aula 5 na hora de mandar o arquivo? Pode. Não significa que ela vai ficar em branco. Na vista de prova, nós vamos fazer essa aula e vamos fechar a apostila do primeiro bimestre. Mas para efeito de nota, de entrega de material, a aula 5 não precisa ser enviada, porque nós ainda não tivemos essa aula antes da prova. Então, ela ficou para o segundo bimestre. Atividade de aprofundamento, preciso fazer? Ainda não tivemos a aula. Então, vocês vão entender o que é uma VLDL, uma LDL, uma IDL e uma HDL. Né? Essas lipoproteínas que a gente consegue mensurar no sangue, a quantidade delas, e assim determinar os níveis de colesterol no nosso corpo. O mapa mental da aula 5 também não precisa ser feito para essa primeira VA. E o estudo dirigido, que eu vou gravar agora um segundo vídeo para vocês, comentando as questões do estudo dirigido para ajudar, para direcionar vocês na hora de redigir as respostas com as próprias palavras de vocês, claro. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer os comentários, né, um direcionamento para a resposta das questões do estudo dirigido e vou postar num link diferente.